Sou Paulo Macedo, trabalho com comunicação desde 2010. Trabalhei com rádio, trabalhei com revista, fui articulista de jornais. E em 2013 eu conheci o marketing digital e decidi entrar nesse ramo usando a minha expertise, usando a minha habilidade com a escrita. E foi quando eu comecei a trabalhar como redator, prestando serviço para várias empresas no Brasil. E comecei a trabalhar como produtor de conteúdo para sites, blogs, redes sociais. E estou até hoje trabalhando com isso. A minha maior dificuldade por um bom tempo foi com a questão da escala, né? A gente fala que precisa crescer o negócio, a gente precisa escalar. Eu não consegui escalar porque eu comecei a sofrer com um número de clientes maior do que eu conseguia dar conta. E com isso, eu acabei limitando o meu negócio e não conseguia mais fazê-lo crescer justamente por causa disso. Eu já acompanho o trabalho do Pedro Quintanilha desde que ele começou. Assim que eu conheci o mercado digital, eu já conheci o trabalho dele, na época Pense Marketing Digital, e depois com a mentalidade empreendedora, e sou seguidor da mentalidade empreendedora. Aí passado um tempo eu comecei a trabalhar como freelancer para ele, comecei a prestar serviço. E depois ele me contratou para a empresa dele, comecei a trabalhar junto com ele. E depois ele me liberou para eu cuidar do meu negócio, como ele mesmo diz. Ele viu que eu tinha um brilho nos olhos quando eu falava dos meus negócios. E ele me incentivou a empreender. E foi quando eu saí da mentalidade empreendedora como funcionário e passei a ser um fornecedor, né, de conteúdo. E já nessa nova fase foi quando eu decidi tê-lo como meu mentor, né? Eu já tinha aprendido muita coisa com ele, mas quando ele abriu uma das turmas da mentoria, eu decidi fazer e procurei ele. Falei que eu precisava de ajuda, que eu estava com algumas dificuldades no meu negócio. Um dos pontos cruciais para eu participar como mentorado do programa de mentoria é essa pegada de execução que o Pedro Quintanilha tem, juntamente com a equipe da mentalidade empreendedora. E isso sempre ficou evidente para mim desde a época que eu era apenas um seguidor do trabalho dele. E quando eu procurei para ele me ajudar, para ele me fazer vencer, me ajudar a vencer as dificuldades que eu tinha no meu negócio, essa coisa voltada à execução foi determinante. Então, assim, na mentoria ficou claro para mim, eu fui altamente confrontado e ficou claro para mim o que eu errava, o que impedia o meu negócio de crescer, o que eu fazia que não deixava com que eu mesmo gerasse resultados. Então eu percebi que eu não era a última rosquinha do pacote e de que eu não era aquele empreendedor que eu achava que eu era. Então, a partir do momento em que eu comecei a ser confrontado, eu percebi o que eu deveria mudar e aquilo foi essencial para que eu conseguisse gerar o resultado que eu gerei a partir da mentoria. Uma coisa que eu procuro deixar clara é que não existe fórmula mágica. As coisas não acontecem de uma hora para outra. Você não dorme num dia sem resultados e acorda no outro sem resultados. É uma coisa diária, você tem que ir construindo, você tem que ir executando, né? Você pode reparar que eu estou falando aqui sempre sobre execução, sobre colocar a mão na massa. Então, assim, que fique muito claro que as coisas não simplesmente acontecem como eu disse aqui. Tem um processo. E foram algumas madrugadas acordado, foram dias quase virados trabalhando aí para que a coisa acontecesse. E o problema passou a ser outro, né? Na verdade, eu encontrei a solução para o problema que eu tinha, mas aí surgem outras coisas que você tem um desafio, mas é muito gratificante, porque não existe crescimento sem algum sacrifício. Então, tem sido muito especial o que eu tenho vivido com o meu negócio a partir do conhecimento que eu tive na mentoria. Como eu disse aqui, eu consegui gerar um resultado 3 vezes maior do que eu vinha gerando no período de 1 ano. Então, no período de 30 dias, eu consegui faturar 3 vezes mais do que eu faturava. E um dos pontos transformadores é que eu, apesar de me considerar empreendedor, eu era, na verdade, um freelancer. Um freelancer bem pago, bem remunerado, mas ainda assim um freelancer. Eu já me dedicava ao empreendedorismo, gostava de usar o termo, mas eu não me colocava como empresário, como homem de negócios. E uma das coisas que me transformou participando da mentoria foi essa, de enxergar de que eu poderia realmente ser um empresário, ser um homem de negócio e não apenas um freelancer bem posicionado no mercado, na internet. Então hoje eu vejo que eu amadureci nesse sentido. Depois da mentoria
eu passei a ter 2 funcionárias, coisa que eu não tinha. Na verdade, eu trabalhava com aquele sistema de boutique, né? Então, assim, eu fechava um projeto, contratava pessoas freelancers para me ajudarem, mas a partir do momento em que eu consegui escalar o meu negócio e gerar esse resultado, eu tive a necessidade de construir equipe e agora eu já não trabalho mais sozinho. Então, assim, a diferença foi enorme, né? O que eu aprendi lá realmente me fez ver o que eu precisava mudar e agora eu vejo que eu dei um passo a mais, estou num patamar acima do que eu achava que eu estava antes. O resultado gerado me fez ter a necessidade de construir uma equipe hoje e estou conseguindo entregar mais serviços do que eu entregava e aquele problema de escala já não é mais evidente, né? A coisa simplesmente se transformou. Apesar de confiar no trabalho do Pedro e saber que a mentoria ela ia agregar valor ao meu negócio, eu não imaginava que eu simplesmente ia conseguir gerar esse resultado em tão pouco tempo. Então isso é simplesmente impagável. Eu achava que eu conseguiria no máximo dobrar e eu consegui triplicar no período de 30 dias e isso é simplesmente assim, surreal, uma coisa que eu não imaginava, entendeu? Gerar um resultado desse em tão pouco tempo. Uma das coisas que me travava muito era a questão de, assim, como eu trabalho com escrita, e a minha escrita era bem personalizada, eu achava que se eu escalasse, eu não conseguiria entregar a mesma qualidade para os meus clientes que eu entregava antes. Isso, na verdade, era uma crença. É claro que você, tendo outras pessoas fazendo a mesma coisa que você, elas não vão fazer exatamente como você faz. Mas existem caminhos que você pode encontrar para fazer com que o trabalho fique com uma qualidade tão elevada quanto e você consiga entregar o mesmo valor para os seus clientes como antes você entregava. Então, assim, o meu conselho para você que é coach, é profissional liberal, para você que é um prestador de serviço como eu era, não fique com essa crença de que se você ganhar mais clientes, se você tiver mais clientes, você vai ter dificuldade para entregar a mesma qualidade. Se você souber delegar, se você souber treinar bem as pessoas que estão com você na sua equipe, você vai com certeza conseguir fazer um trabalho de qualidade e fazer com que o seu negócio cresça. E a mesma coisa é essa questão do gargalo, né? Às vezes quando a gente trabalha sozinho, quando a gente é um profissional liberal, quando a gente é um empreendedor individual, a gente acaba sendo o gargalo de nós mesmos. Então, tudo passa por nós. Se você conseguir colocar pessoas para trabalhar com você e se colocar como realmente um homem de negócios e delegar os serviços e treinar com qualidade essas pessoas, esse é um dos pontos determinantes aí para o seu negócio crescer e você evoluir aí na sua jornada com o empreendedorismo. Então, assim, eu agradeço de coração ao Pedro Quintanilha, ao Marcos Eduardo, a toda a equipe da Mentalidade Empreendedora, pelo suporte que tem dado, pela ajuda que tem dado ao meu negócio. E eu me sinto eternamente grato ao que eles me ajudaram a conquistar, e, na verdade, o que eles estão me ajudando ainda a conquistar. E assim, o meu conselho é que você dê o voto de confiança como eu dei ao Pedro para ele ser o seu mentor, porque isso pode ser determinante para o sucesso do seu negócio.